Olá pessoal, eu sou a doutora Ana Paula Paixão, anatomista, e hoje eu vou te contar algumas curiosidades pouco conhecidas sobre as rugas glabelares. Essas rugas também são denominadas de linhas do franzimento, devido à contração de músculos do complexo glabelar. Essas linhas são queixas comuns cosméticas dos pacientes, porque passam impressões negativas, independente do verdadeiro humor desse paciente. O tratamento dessa região se dá por meio de injetáveis que promove o relaxamento desse grupo muscular glabelar e assim suavização de linhas, tanto elas verticais quanto horizontais, transversais na região glabelar. A infiltração ela pode ser tanto intramuscular quanto intradérmica, vai depender da técnica usada e também do músculo-alvo. Importante lembrar aqui que a expressão facial ela tem que ser preservada de uma maneira que seja mínima possível, porque a paralisação completa desse grupo muscular nessa região pode levar à elevação medial do terço medial da sobrancelha. Essas linhas são produzidas por meio da contração de três músculos: o músculo corrugador do supercílio, o músculo depressor ou abaixador do supercílio e o músculo prócero. Bom, vamos conhecer a anatomia dessa região. Importante aqui que eu vou falar de uma maneira completa, porém simples. Vamos observar a região glabelar no osso frontal e entender essa localização. Vamos comigo. Então aqui eu estou falando do osso frontal e da região glabelar. O osso frontal ele não é uniformemente convexo. Ele apresenta proeminências de um lado e de outro, ou melhor, a denominada tuber frontal ou eminência frontal. Da eminência frontal para a região da sobrancelha, eu vou ter uma concavidade de um lado e de outro. E depois mais uma proeminência, que seria então o arco supraciliar, onde medialmente essa proeminência ela é maior ainda. Entre o arco supraciliar de um lado e de outro, eu encontro a região glabelar. Então agora eu vou destrinchar as camadas anatômicas nessa região, de mais externo para mais interno. Importante lembrar aqui comigo que nessa região a espessura da pele ela é fina, não deixa de ser extremamente fina. Nós temos aqui mais ou menos 1,1 milímetro de espessura de pele. Não é uma região tão fina como pálpebra, mas não deixa de ser fina. Vamos lá então. Importante lembrar que durante a contração muscular, que promove então a expressão facial, o tensionamento da pele e assim as linhas da expressão, essas linhas vão ser sempre perpendiculares em relação à contração muscular, ou melhor, em relação às fibras desses músculos que vão se contrair, por exemplo. Na região glabelar, nós vamos encontrar duas maneiras de tensão dessa região de pele. Então, nós vamos ver linhas no sentido mais verticais e linhas no sentido mais horizontais. São linhas de tensão por meio da contração muscular produzida por músculos nessa região. Então, não podemos esquecer, as linhas de tensão da pele vão ser sempre perpendiculares em relação ao sentido de contração muscular ou sentido das fibras musculares. É importante lembrar sempre disso. Então aqui nós vamos encontrar o quê? As linhas glabelares, as rugas glabelares, no sentido tanto verticais quanto no sentido horizontais. Os grupos de músculo dessa região vão promover o tensionamento da pele nessa região e assim caracterizar as linhas tanto verticais quanto horizontais da expressão nessa região. Bom, quando retiramos então essa pele, vamos nos deparar com um tecido subcutâneo,
com gordura, o compartimento superficial de gordura. Então aqui nós vamos encontrar, sim, nós vamos encontrar basicamente na região glabelar esse compartimento superficial de gordura ou tela subcutânea, principalmente mais na região glabelar. Na região região de arco supraciliar, também eu encontro gordura, tela subcutânea, porém em menor quantidade quando a gente fala de região, ou melhor, de proeminência glabelar. Bom, então quais são esses músculos quando nós retiramos esse segundo compartimento, que é a tela subcutânea ou a camada superficial de gordura? Nós vamos encontrar o sistema muscular aponeurótico superficial, os músculos que já vão se adentrar aí na tela subcutânea para inserir na pele, na derme especificamente falando aqui. Então eu vou ter 3 músculos relacionados com a produção dessas linhas glabelares, dessas linhas tanto verticais quanto horizontais na região da glabela e início aqui, ou melhor, na região de raiz também, início de dorso de nariz. Então eu vou ter aqui mais superficial para profundo, eu vou ter aqui os músculos denominados de abaixador de supercílio de um lado e de outro. Desse lado aqui não está mostrando, foi dissecado, mas desse lado aqui. O abaixador do supercílio, basicamente, ele se encontra com quem? Com o prócero. E o prócero com o ventre frontal do músculo occipito frontal. Então, o abaixador do supercílio, ele nada mais na verdade, do que uma projeção do músculo orbicular dos olhos à porção orbital. Olha ele aqui, abaixador do supercílio. Então, ele é mais superficial junto com o prócero. Quando eu retiro esse conjunto de músculo, basicamente, o abaixador do supercílio, o músculo orbicular dos olhos, porção orbital, eu vou encontrar o músculo mais profundo nessa região, que é o corrugador do supercílio. Esses músculos vão produzir as linhas de tensão nessa região, as rugas glabelares. O prócero, basicamente, ele produz as linhas horizontais, transversais. O abaixador do supercílio junto com o corrugador vão produzir as linhas mais verticais nessa região glabelar. Então, aqui sendo mais completo e mencionando a origem e inserção. O músculo prócero, que é esse de roxinho, então, ele vai se originar na região de dorso de nariz, na linha média, e se inserir de fora a fora na pele, nessa altura de dorso, raiz de nariz, e encontrando aí também com pele da região mais inferior frontal. Quando ele contrai, esse músculo próximo puxa mais inferiormente a pele, produzindo então as linhas transversais, horizontais, na altura da raiz do nariz, na altura inicial do dorso do nariz. Trazendo então, tracionando a pele da região frontal central mais inferiormente. Já o músculo abaixador do supercílio, ele é mais superficial, assim como o prócero, e ele se origina fora a fora aqui, na margem orbital mais medial e osso nasal. E vai se inserir na pele na região do supracílio, do arco supraciliar, na região da sobrancelha. Fazendo o quê? Tracionando a sobrancelha mais medial e inferior. Então, essa é a função desse músculo abaixador do supercílio e ajudando a formar as linhas verticais nessa região glabelar. Já o músculo mais profundo, o músculo corrugador do supercílio, ele tem como origem, então, óssea, na transição do osso frontal para o osso nasal, olha ele aqui, se origina aqui, e vai se inserir de fora a fora também como um músculo abaixador do supercílio na região do arco do supraciliar, na pele de sobrancelha, tracionando a sobrancelha medialmente e inferiormente, produzindo também as linhas verticais nessa região glabelar. Então, o conjunto desses músculos, no meio das suas origens e inserções,
vão gerar o movimento inferior e medial da sobrancelha e inferior e central da pele da região frontal, produzindo então as rugas mais uma vez verticais e horizontais ou transversais nessa região glabelar. Então aqui mostrando a questão da origem desses músculos que eu já mencionei. Região de dorso de nariz, prócero, região de margem medial de órbita, músculo abaixador do supercílio e origem também do músculo corrugador do supercílio. Vão se inserir na região de pele, na altura de arco supraciliar, de sobrancelha, na altura mais região central e inferior de músculo de pele frontal, tracionando inferiormente essa região, medialmente e inferiormente também a sobrancelha. Então aqui mostrando quando a gente retira então esse músculo, esse conjunto de músculos, esses três músculos, vamos encontrar o osso perioste e o osso. Então, eu estou vendo essa região, então eu vou ver aqui a região da glabela, da proeminência glabelar e a região dos acidentes ósseos desse osso frontal, o arco supraciliar. Então, aqui eu tenho o músculo o osso frontal. Então, eu vou encontrar três proeminências ósseas importantes nessa região: os arcos, o arco supraciliar e a região, a proeminência glabelar, a região da glabela. Bom, já que falamos então desses compartimentos, desde pele até osso, não podemos deixar de falar das estruturas que vão compor essa região, ou seja, vasos também e inervações. Vamos entender então essas estruturas importantes para não gerar o risco durante tratamentos e não causar efeitos adversos, como hematoma, por exemplo, nos nossos pacientes. Então aqui eu vou ter basicamente a saída já de vasos importantes. Então aqui eu vou encontrar a artéria supratroclear, essa mais medial, e as artérias supraorbitais, em média em duas aqui, ok? Então de onde ela vem e para onde elas vão chegar? Então elas já vão chegar, como eu disse, na região mais medial do complexo glabelar. Então, mais medial vai ser a artéria supratroclear e um pouco mais lateral a artéria supraorbital. O nome já está falando supratroclear e supraorbital. Então, vamos ver o trajeto dessa artéria até chegar na região aqui do complexo glabelar. Então, ela vai se originar lá da carótida interna, a porção cerebral da carótida interna. Ela passa pelo canal óptico aqui. Então, está aqui a artéria oftálmica. Então, é a artéria oftálmica que vai dar os ramos terminais lá, denominados de supratroclear e supraorbitais. Então, por quê? Então, vamos lá, mais uma vez. Então, saiu da carótida interna, deu o ramo que é a artéria oftálmica e aqui ela vai dar os seus raminhos terminais. No caso, mais medial, a supratroclear. E no caso, um pouquinho mais lateral, a supraorbital. Supraorbital porque está acima de quê? Do globo, olha lá, ocular, da órbita. Está mais superior na órbita e acima aí do globo aí, da órbita, do globo ocular. Então, ela encontra-se aí no teto da órbita e acima da região aí do globo ocular. E a supratroclear, porque está acima da tróclea, lá no teto da órbita. O que é a tróclea? A tróclea é um canalzinho que vai segurar um músculo extraocular. O músculo é denominado de músculo oblíquo superior. Essa tróclea ela é composta então de cartilagem e ligamento. Ela encontra-se no teto da órbita e mais medial no osso frontal. É um canalzinho então que vai segurar esse músculo. Então, a artéria encontra-se o quê? Superiormente a essa tróclea. Por isso, a denominação de supratroclear. Da mesma maneira, supraorbital. Então, tudo começa lá do coração, lá no arco aórtico. Então, ele vai dar os seus ramos colaterais, por exemplo, aqui. Então, eu vou ter aqui a artéria carótida comum,
que na altura da tireoide, na altura da vértebra cervical 4, se divide em carótida interna e externa, tá? A externa aqui não é o nosso objetivo, porque quem vai lá para a região desse complexo glabelar são ramos da carótida interna, como eu disse, vem a partir da oftálmica. Então a carótida interna está adentrando aqui, ó, ela passa aí no canal carotídico, certo? E vai dar as suas porções até chegar na porção cerebral, dando um raminho aí, ó, colateral. Aqui que seria a oftálmica, e a oftálmica finaliza dando seus raminhos terminais, que seria a troclear, a supraorbital, a supratroclear e a supraorbital aqui, que é o nosso foco no momento. E vai irrigar toda essa região. Lembrando o seguinte, que a supraorbital, ela sai pelo forame supraorbital. Já a supratroclear, ela sai pela incisura frontal mais medialmente. Dando continuidade, aonde eu encontro artérias, eu vou encontrar veias. Então, os vasos são artérias e veias. Aonde eu encontro artérias, eu encontro veias com o mesmo nome, na maioria das vezes com o mesmo trajeto, com a mesma espessura, com o mesmo calibre. Às vezes vai variar um pouquinho o trajeto e os nomes, dependendo da região. Mas aqui nessa região glabelar é basicamente o mesmo raciocínio quando a gente pensa em artéria. Quando pensa em artéria, pensamos também em veia basicamente com o mesmo nome. A única diferença é que a veia vem trazendo sangue para o coração e a artéria vai levando o sangue do coração. Então a veia aqui, ó, eu vou ter então a supratroclear mais medial, a supraorbital mais lateral. Elas vão se encontrar aqui e vão formar aqui a veia angular, da veia angular a veia facial até cair ali na jugular interna. A supraorbital também ela pode pegar a oftálmica, a veia oftálmica superior e adentrar para depois cair lá na carótida, na jugular interna também. Então vai variar um pouquinho trajetos quando a gente pensa aí quanto a artéria e compara. Mas basicamente é o mesmo raciocínio. Onde eu tenho artéria, eu tenho veia basicamente com o mesmo nome, na maioria das vezes com o mesmo calibre e também o mesmo trajeto, podendo existir algumas exceções, tá? Inervação. Quem é inervação de face? Quando a gente pensa em inervação motora, não podemos esquecer que nós temos a inervação facial, o sétimo par de nervo craniano. Então eu vou ter aqui a porção, né, o ramo temporal do nervo facial. Então quem chega aqui para inervar a questão motora? Nervo facial. O ramo temporal do nervo facial. É ele que vai chegar lá na região do complexo glabelar. E quando a gente pensa em inervação sensitiva à dor, temperatura, pressão, quem é que vai chegar lá? Vai ser o nervo, que é o nervo trigêmeo, o quinto par de nervo craniano. É um nervo misto, porém na face, onde a gente está falando, ele tem a porção sensitiva, tá? Ele é dividido trigêmeo em 3 porções: porção oftálmica, porção maxilar e porção mandibular. A que a gente vai mencionar agora é a porção oftálmica, é essa aqui de verdinho, um pouco mais escurinha aqui, em verdinho água aqui. Olha lá, mostrando então o nervo. É o mesmo raciocínio também basicamente da artéria quanto a nomes. Muda um pouquinho o trajeto, mas também tem alguma semelhança. Mas como não é vaso, é nervo, vai mudar um pouquinho. Então vou ter aqui o nervo supratroclear, mesmo, porque está acima da tróclea? Sim. Nervo supraorbital, porque está acima do globo ocular? Sim. Ok? Então aqui eles vão vir basicamente, vou mostrar aqui, tá? Então aqui eu tenho o nervo trigêmeo, a porção dele oftálmica aqui, essa primeira porção, a porção mais superior, atravessando aqui a fissura orbital superior, eu vou dar 3 raminhos. O principal pra gente aqui é o raminho frontal. Então, olha lá, pega todo o teto da órbita, a porção óssea. Então, a porção supratroclear passa acima da tróclea e a supraorbital passa acima
aí da região da órbita, do globo ocular, saindo mais uma vez no forame supraorbital, o nervo supraorbital, e na incisura frontal, o nervo supratroclear, atravessando aqui, por exemplo, o septo orbital, que basicamente é um tecido conjuntivo, é como se fosse aqui um periósteo que vai ligar o osso dessa região à pálpebra, certo? Ao tarso superior, que é ao tecido cartilaginoso, e ao tarso inferior, que é o esqueleto aí da pálpebra. Então, dando continuidade, então, a gente fecha, então, quando a gente pensa nessas estruturas, então, que vão participar desses compartimentos anatômicos da região glabelar. Então, não podemos esquecer das artérias e dos nervos. Artérias, veias e inervações. De onde vem e para onde vai. Isso vai fazer toda a diferença. Falamos então de todo o compartimento anatômico dessa região glabelar, falamos de vasos, de inervações que vão chegar, que vão se encontrar nessa região. Agora vamos correlacionar com a área traçada de segurança e assim tentar identificar tudo que está fora dessa área que pode levar às intercorrências, que pode levar a alguns erros nos pacientes. A área de segurança, então, ela é achada a partir de 2 centímetros da margem supraorbital. Então, eu acho a margem supraorbital 2 centímetros acima, limitando lateralmente na linha vertical do limbo. A linha vertical lateral do limbo é a região entre a esclera, essa porção branquinha dos nossos olhos, e a córnea ou a íris. Então, essa linha ela vai verticalmente até no início do couro cabeludo. Então, eu tenho 2 centímetros acima da margem supraorbital e limite lateral, que seria a linha do limbo lateral. E medialmente eu vou até a proeminência glabelar. Então, eu acho a proeminência glabelar e eu posso ir mais 1 centímetro inferior. Então, eu estou na região de segurança. É uma região mais propícia para tratamento desse complexo, desses 3 músculos da região glabelar, onde eu posso evitar, assim, erros e intercorrências nos pacientes. E se eu for além? Bom, se eu for mais lateral em relação à linha do limbo lateral, eu posso encontrar quem? O ventre frontal do músculo occipitofrontal. E aí, esse músculo é responsável por elevar. Se eu não vou ter mais esse músculo elevando, porque eu vou aplicar um fármaco que vai relaxar ele, o que vai acontecer? Queda da sobrancelha mais lateral, pitose da sobrancelha mais lateral. Porque eu fiz o quê? Eu inibi o músculo que eleva, porque eu fui além da minha área de segurança. Se eu for mais inferior, eu não preservar esses 2 centímetros acima, e se eu for mais inferior, eu vou pegar vasos e nervos que estão chegando aí. Vasos mais profundos, se eu aplicar mais profundo, por exemplo, eu posso pegar artérias, veias e nervos supraorbitais, supratrocleares. Eu posso também levar o fármaco, se esse fármaco, eu posso introduzir esse fármaco também lá no músculo levantador da pálpebra superior, porque ele pode ser, se ele for infiltrado mais profundo, eu não preservar esses 2 centímetros e aplicar mais inferiormente, esse fármaco pode adentrar na órbita e passar, por exemplo, pelo septo orbital e acometer músculos nessas regiões, como, por exemplo, o músculo levantador da pálpebra superior e gerar uma pitose de pálpebra superior. Então, olha a importância de traçarmos a área de segurança e respeitar essa área, porque se eu for além, eu posso causar intercorrência, eu posso gerar efeitos indesejáveis nos pacientes. Assim, se os indivíduos para tratamento dessa região apresentarem uma idade mais avançada, as rugas glabelares vão ser umas rugas mais estáticas. Pode associar a esses injetáveis que promovem relaxamento, injetáveis para preenchimento também, e assim um resultado mais agradável aos olhos. Bom, é isso.
Espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje e até a próxima!